era muito ruim. Então a Atari de verdade ela nunca mais conseguiu voltar aos eixos e nunca mais conseguiu emplacar nada. E isso muito se deve a uma espécie de turbilhão gerencial que varreu a empresa ali desde o início dos anos 80. A gente também já vai falar sobre isso rapidamente, mas tem alguns pontos aqui que eu queria destacar, né? E sobre esses lançamentos, quer dizer, o fato da Atari ter falhado com o VCS e agora já anunciar de novo um outro console, o 2600 Plus, mostra talvez uma política do desespero e uma política um tanto quanto caça-níquel dos controladores agora da marca. Vamos lá, um primeiro ponto, né? O mercado de saudosismo gamer ele tem seus limites. Nos últimos anos, a gente teve até um ápice disso com uma enxurrada de lançamentos de consoles mini, de coletâneas, de relançamentos, etc. Mas na maior parte dos casos, são coisas que foram feitas de maneira um tanto quanto porca e até um pouco mercenárias ali. A gente teve coisas legais, de verdade, coisas bem interessantes, mas muita coisa que foi lançada assim, a galera tá querendo comprar essas coisas de antigamente aqui, empacota isso aí de qualquer maneira e lança que os otários vão comprar de todo modo. E não é bem assim. Eu até tratei sobre isso num episódio muito legal, um episódio do ano passado do Coit2Biz, que teve a participação do Luiz Estevão, do canal Retro Gamer Brasil, um canal fantástico sobre retro gaming que eu recomendo que vocês sigam. Todo mundo deve conhecer, se gosta desse universo, tem que conhecer o canal lá do meu querido Luiz Estevão, Coit2Biz número 28. Um ponto número 2 é que o caso da Atari é especialmente emblemático. Por quê? Porque a marca não é a empresa icônica. Hoje a marca não é a mesma empresa icônica que revolucionou o mercado dos jogos eletrônicos há 4 décadas atrás. Desde o crash de 1983, que a marca Atari passou por várias mãos, muitas empresas diferentes, com perspectivas também muito diferentes e, na maior parte dos casos, sem uma visão e expertise para atuar no mercado gamer. E aí o que eu falei ainda há pouco do caos gerencial, do turbilhão gerencial, o resultado disso se reflete logo de início, ainda no final ali dos anos 70, virada para os anos 80, quando a Warner assume a companhia e passa a tratar a Atari como uma indústria qualquer. Um dos relatos que se tem da época, né, como os executivos da Warner pensavam a dinâmica da Atari como um chão de fábrica ali, como se fosse uma indústria de um outro segmento qualquer. Também tem um episódio maravilhoso do Coin2Biz, onde eu bati um papo com o Marcos Garré, que é um dos maiores estudiosos da história dos videogames no Brasil. Aí vale a pena vocês revisitarem esse episódio, Coin2Biz número 15. E aí eu confesso, né, que é até difícil fazer esse retrospecto da Atari em relação a outras empresas, como a marca mudou de mão, porque foi uma movimentação tão intensa que é difícil para a gente acompanhar. O que eu fiz? Retirei aqui um trecho da Wikipedia falando sobre essa movimentação da marca. Vamos aqui para o texto. Em 1976, a empresa foi adquirida pela Warner Communication e, após a crise de 1983/84, a empresa foi dividida em duas. A Atari Games continuou sob propriedade da Warner até ser vendida para a Namco. Logo após isso, retornou para a Time Warner, seguiu independente por 8 anos, foi adquirida pela Midway, se tornando agora Midway Games Austin, até ser fechada e seus ativos terem sido adquiridos junto de toda a Midway pela Warner Bros. Interactive Entertainment, se tornaram a atual NetherRealm Studios. A segunda companhia, né, que veio dessa divisão original da Atari foi a Atari Corporation Games, que foi vendida para Jack Tramiel, mas que após alguns anos foi vendida para a GT Interactive e a Hasbro, se tornando Hasbro Interactive, até ser comprada pela Infogrames Entertainment SA, se tornando em 2009 na Atari SA. É interessante até que nessa época que essa empresa foi vendida para o empresário Jack Tramiel,
é quando eles lançam o Atari Lynx e o Atari Jaguar, que foi ali nos anos 90, meados dos anos 90, foi uma tentativa da Atari naquela época de voltar para o mercado de hardware. Continuando aqui no texto da Wikipedia, mas vocês vejam como é confuso, né? Em 8 de março de 2021, confuso não o texto, né? Confusa a história da Atari. Em 8 de março de 2021, a empresa entrou oficialmente no ramo das criptomoedas. Ela, junto com a Decentral Games, anunciou uma construção de um cassino exclusivo para moedas virtuais. É um cassino que funciona no metaverso Decentraland. E olha que loucura, né? Até para isso a empresa foi numa tentativa louca de explorar a marca Atari em todos os pontos possíveis.